boa tarde. Um pouquinho mais tarde hoje, mas não sem vir, sem parar para fazer e compartilhar com vocês esses ensinamentos sobre essas mulheres da Bíblia e tanto que nós podemos aprender. E ainda essa semana estamos com Eva até sexta-feira sobre escolhas e decisões. Eu quero agradecer a quem está assistindo, a quem está compartilhando, aos recados que estão chegando para mim. Muito obrigada. Muito obrigada por estarem comigo e quererem partilhar comigo também esse momento, que tem sido muito especial para mim. Cada palavra que eu coloco, que eu escrevo, que eu preparo antes para trazer para vocês. Obrigada, de coração. Eu gostaria de fazer uma oração, de orar. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos agora e orar comigo. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais um dia para aprender contigo, Senhor, com todos os ensinamentos que estão em Tua Palavra, Senhor, voltado para essas mulheres. Estamos estudando Eva, Senhor. Coloca a Tua mão sobre cada um de nós, Senhor. Nos dá entendimento da Tua Palavra, Pai. Que nós possamos aprender com Eva, a fazermos as nossas escolhas, a tomarmos as nossas decisões baseado na Tua vontade, Pai, conforme tudo que o Senhor nos ensina diariamente, Paizinho. Que nós não sejamos impulsionadas a aceitar, a fazer nossas escolhas com o que o mundo nos oferece. Abençoa-nos, Pai, coloca a Tua mão sobre cada uma de nós, Senhor, que possamos ser mulheres como as da Bíblia, que foram sábias, que Te honraram a todo instante, Senhor. Que as nossas escolhas sejam para Te honrar, para Te adorar, para ter intimidade contigo, para estar mais próximo de Ti a cada dia. Que Jesus seja sempre o nosso Mestre, que esteja sempre à nossa frente. Ó Paizinho, que o Espírito Santo mova-se em cada uma de nós nesse momento. Que nós possamos ser conduzidas sempre por Jesus Cristo. É o que Te peço e já Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eva. Estamos na terceira parte de Eva. E ontem eu deixei uma pergunta, eu finalizei com mais uma pergunta. Quais foram as decisões que foram tomadas, algumas decisões lá atrás, que no momento da decisão parecia algo muito importante, mas que a longo prazo não teve relevância para a sua vida? E eu também quero iniciar com uma outra pergunta, que vocês possam guardá-la e refletir também. A mesma pergunta de ontem, só que com o sentido invertido. Quais foram essas decisões que foram tomadas lá atrás, mas que a longo prazo tiveram grandes mudanças na vida de vocês? E nós estamos falando sobre escolhas. Qual foi a escolha de Eva? A decisão por comer ou não um pedaço de uma fruta. Vocês já pararam para pensar que por trás das pequenas escolhas geralmente vem grandes decisões? E para Eva, a verdadeira decisão foi duvidar da bondade de Deus. E Eva, por sua vez, escolheu dar ouvidos ao diabo, crendo que Deus mentiu por não querer que suas criaturas se tornassem como ele. Ao escolher comer do fruto daquela árvore que era proibida, que foi ordenada por Deus que não comessem, eles colocaram a própria vontade acima da vontade de Deus. Eles ignoraram o Criador. E quantas vezes, talvez em nossa família, em meio aos nossos amigos, colegas de trabalho, nós nos deparamos com pessoas que querem fazer a sua própria vontade, ignorando a presença de Deus, não seguindo a palavra dele, se colocando acima da vontade de Deus. Quantas vezes nos deparamos com pessoas assim e que nós sabemos exatamente o que é que acontece lá na frente? Até porque nós sabemos que de toda escolha advém uma consequência. Muitas vezes, consequências gravíssimas. E a escolha feita pela primeira mulher e pelo primeiro homem
trouxeram 3 consequências para a humanidade, que nós convivemos com essas consequências até o dia de hoje. A primeira consequência nós podemos ver em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, onde nos diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O simbolismo nessa passagem de perceberem o que tinham feito, a vergonha ao perceberem que estavam nus. No jardim do Éden, eles viviam nus, de maneira pura, saudável, natural. Não existia o pecado, então, consequentemente, não existia vergonha. Não precisavam se esconder do Criador. Mas nesse momento, nessa passagem, ao abrir os olhos, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Foi nesse momento que eles perceberam o que tinham feito. Sentiram-se culpados pela desobediência. E essa culpa nós podemos ver na passagem de Gênesis capítulo 3, dos versículos de 8 a 13, onde nos diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nesse momento, a aliança com Deus estava destruída. Adão e Eva se esconderam por ter medo, pois estavam nus. Vergonha. E a primeira alienação que aconteceu foi a separação de Deus, seu Criador. E na passagem nós podemos observar que quando Deus pergunta a Adão se ele comeu do fruto da árvore que ele havia proibido, imediatamente ele transfere a sua culpa para Eva, para sua mulher. E quando Deus pergunta a Eva, ela transfere a sua culpa para a serpente. E essa culpa, ela substitui a confiança e o amor, rompendo então o relacionamento vertical, criaturas com o seu Criador. A partir desse momento, então, a raça humana estava dividida. Como consequência, a inimizade, ela se esconde na raiz de todo tipo de relacionamento. Inimizades, culpas, responsabilidade, recriminações, separações dos relacionamentos interpessoais, divórcios, abusos, mulheres enfrentando diversos e grandes problemas dentro e fora do seu casamento, em seu ambiente de trabalho, e tudo isso porque o amor e a confiança foram substituídos pela culpa e pela responsabilidade. E essa desobediência de Adão e Eva, essa escolha que eles fizeram para dar ouvido ao diabo, rompeu o relacionamento vertical do homem com Deus e rompeu também o relacionamento horizontal, homens com mulheres, pais e filhos, entre pessoas envolvidas em todo e qualquer tipo de relacionamento humano. Rompeu também o relacionamento entre a natureza e o primeiro casal. A mulher continuaria a gerar filhos, mas com muita dor na hora do parto. É tanto que hoje em dia é inexplicável. Nenhuma mulher que tem seus filhos de maneira normal, parindo, consegue explicar a dor de tão grande que é. O homem que vivia no jardim do Éden tinha tudo ao seu dispor. A partir daquele momento, ele teria que lutar pelo seu próprio sustento, só que em um solo amaldiçoado. E com isso, todos os nossos relacionamentos foram rompidos por causa de uma índole independente, por causa
de uma escolha que foi pensada apenas em seu próprio bem, colocando essa escolha acima da vontade de Deus, por causa de orgulho, por querer ser Deus, por dar ouvidos ao diabo, ao invés de fazer a escolha de permanecer ali e obedecer. Todas as decisões que nós tomamos existem consequências. Qual a decisão que você tomou recentemente? Qual a escolha que foi feita que não tinha tanta importância, mas que por trás dela tinha uma grande decisão? E se não foi conforme a vontade de Deus, você, nós sabemos as consequências que são geradas devido às nossas escolhas. Quantas decisões nós tomamos porque nos achamos independentes? Quantas vezes eu tomei decisões por me achar assim, independente, e colhi graves consequências disso? Quantas vezes você toma decisão, mas que não está de acordo com a vontade de Deus, que você não consulta a Deus antes, que você não vai na palavra dele? Quantas vezes você deixa Deus de lado porque convém para você tomar a decisão conforme você mesmo, conforme a sua própria vontade? Será que é isso que você quer continuar fazendo? E sofrer consequências não só nesse momento, mas por uma vida eterna? O que é que você quer colher das suas decisões? O que é que você quer colher de cada escolha que você faz hoje, que parece ser algo inofensivo, que parece ser algo simples, sem tanta irrelevância? O que é que isso pode gerar lá na frente? Pensa a longo prazo. A escolha que eu faço hoje, e dessa escolha, a decisão que eu tomar, qual a consequência que terá? Não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que convivem comigo. A consequência não é só para você. As pessoas que estão com você partilham da mesma consequência. Quais são as escolhas que você faz hoje? Baseado em que você faz essas escolhas? Eu quero terminar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Reflitam nessa pergunta. Quantas vezes tomamos decisões por nós mesmos, por querermos ser independente de Deus? E quais são as consequências que chegam em nossa vida, que nós passamos tantas dores, tribulações, tempestades, muitas vezes, em sua grande maioria? Os problemas que nós passamos são consequências das nossas escolhas que fizemos lá atrás. Assim como Eva, Adão, fizeram a escolha de comer do fruto. E até hoje, nós sofremos as consequências desse ato lá atrás, dessa decisão tomada, por se acharem independentes e por quererem ser iguais a Deus. Quais são as escolhas que você faz hoje, independente de Deus? E quais foram as escolhas que você já fez, colocando Deus em último plano? E muitas vezes nem lembrando de Deus, fazendo apenas por você mesmo. E quais foram as consequências que vieram para a sua vida, quando essas escolhas foram tomadas? E Deus não estava em primeiro lugar, e você não consultou Deus. Pensa nessa palavra de hoje. Pensa nas consequências, em tudo que já aconteceu em sua vida por conta de escolhas feitas lá atrás. E quais são as escolhas que você quer fazer a partir de hoje? Baseado em quê? Será que é baseado em nossa âncora, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia? Será que são escolhas que são da vontade de Deus? Pensa nessa palavra. Pensa nessa passagem. Nós estamos durante a semana refletindo sobre escolhas e decisões. E tantas coisas têm acontecido. Pensa.
Se volta para pensar, repensa suas escolhas e suas decisões. Não queira graves consequências a longo prazo. Faz isso. Que Deus abençoe. Que o restante do dia seja abençoado. Amanhã nos encontraremos mais uma vez para continuarmos falando sobre escolhas e decisões, aprendendo com Eva. Deus abençoe. Que o Espírito Santo mova-se em você. Que essa palavra incomode e que você queira mudar completamente a maneira como você faz as suas escolhas e toma as suas decisões. Beijo. Até amanhã.